Agora, hoje é o dia da Reforma, que aconteceu no dia 31 de outubro de 1517, quando Martinho Lutero pregou as 95 teses na porta da universidade, colada com a Catedral de Wittenberg, na Alemanha. E as 95 teses, na verdade, não tinha objetivo, não era esse o plano de Martinho Lutero. Ele não tinha intenção de dividir a igreja. Ele foi um católico muito devoto. Ele buscava uma espiritualidade cristã sadia. E ele ficou muito apaixonado pelas Escrituras. Só lamentava que não existia uma versão na língua alemã. Então, o tutor dele no seminário deu acesso na biblioteca a um exemplar das Escrituras. Quando ele leu: "O justo viverá pela fé", a vida dele começou a ser transformada, porque ele não aguentava, não suportava as peregrinações que ele fazia com o coração cheio de amor por Deus. E ele via, então, os absurdos que estavam acontecendo na igreja. Tinha até uma coisa estranha, que alguns padres e bispos faziam um trocadilho de palavras do latim, mangando das pessoas e até da fé cristã. Como o povo não tinha compreensão plena, aí só dizia amém. O pior aconteceu quando ele decidiu conhecer Roma, quando ele decidiu fazer uma peregrinação em Roma. E ele foi hospedado no mosteiro franciscano, que era para ser um mosteiro simples. O povo, na Idade Média, passava fome. Mas enquanto o povo passava fome, um mosteiro que era para ter seguido o exemplo, o modelo de São Francisco de Assis, no seu voto de pobreza. Então, quando ele lançou a sua crítica com base nas Escrituras, ele foi expulso do mosteiro. E chegando em Roma, ele via obscenidades na igreja, até que na escadaria de uma das catedrais em Roma, ele disse: algo precisa ser feito. Naquela ocasião, a Catedral de São Pedro estava começando a ser construída e precisavam de muito dinheiro para a construção. Então, a igreja vendia o perdão de pecados. Se fosse eu, misericórdia, ia ter que pedir empréstimo no banco para pagar por tanto pecado. E outra coisa, o absurdo não é que você podia pagar apenas pelos seus pecados. Você também poderia pagar pelos pecados de parentes que supostamente estariam no purgatório. E então afirmavam assim: à medida que a moeda fazia barulho no fundo do gasofilácio, a alma ia sendo liberta do purgatório. E Martinho Lutero, já com conhecimento das Escrituras, ele desejava ver uma reforma dentro da igreja. Ele não tinha nenhuma intenção inicial de rachar a igreja, de dividir,
mas sabia que a igreja precisava ser mudada, que a igreja precisava ser transformada. E então ele escreveu 95 teses, cujo tema principal foram as indulgências, depois de ter aprendido que o justo viverá pela fé, não há condições de pagar pela justificação, pelo pecado, apenas a obra de Cristo poderia fazer isso. Não deu certo. Ele contou, foi com o ódio da liderança romana naquele período, e, salvo engano, Dieta de Worms, foi reunida então uma liderança mundial, mais precisamente da Europa, para tratar das heresias de Martinho Lutero, o que eles consideravam heresia. Então, se ele declarasse heresia, estou arrependido, então ele seria absolvido das acusações. Mas se ele não negasse, então seria excomungado. Como ele não negou, foi excomungado. Então, amigos de Martinho Lutero, sobretudo o rei, salvo engano, da Alemanha. O rei escondeu Martinho Lutero no porão. Aí alguns noticiaram que ele tinha morrido, e aí Martinho Lutero podia não dá nem para dizer que era da Alemanha, haviam reinos divididos, era da Saxônia. Então, Martinho Lutero, ele pôde, escondido, irmãos, traduzir a Bíblia do latim para o alemão, para a língua do povo, porque ele entendia que o que o povo precisava era da Bíblia. E ainda escrever dezenas de comentários das Escrituras Sagradas, tornando desta maneira o primeiro reformador a enfrentar de frente, a custo da própria vida, se necessário fosse. Então, somente numa aula de história é que pode ser contada a história dos pré-reformadores e depois de outros que vieram após Martinho Lutero. Isso é contado todo ano no dia da Reforma. Aí, todo ano, a gente ensina em latim a bandeira da teologia reformada. Em latim, sola gratia, a salvação é somente pela graça. Sola fide, apenas mediante a fé. Solus Christus, apenas através de Jesus Cristo. Sola Escritura, a Bíblia é a única regra de fé e prática. Só lhe deu glória, toda glória seja dada apenas a Deus. Então, todo ano nós ensinamos sobre isso. Hoje, no culto da Reforma, algo diferente me veio ao coração. Algo que pode nos fazer refletir no ano 2021 e daqui para frente, que reforma não é um assunto para ser estudado apenas como um fato histórico de 1517. Porque logo no primeiro século da igreja cristã, irmãos, uma reforma foi
necessária fazer. Em latim, eu esqueci como é que se pronuncia o lema da reforma. Uma igreja reformada sempre se reformando. É por isso que eu afirmo constantemente que tem muita gente que entrou na igreja, mas a igreja não entrou dentro dele. Tem muita gente que pensa que saiu do inferno, mas o inferno não saiu dentro dele. É algo para a gente pensar individualmente acerca da nossa relação com Deus. E eu quero ler com os irmãos uma reforma. Essa reforma foi diferente da reforma liderada por Martinho Lutero, porque nessa reforma a maioria dos apóstolos ainda estavam vivos. Aconteceu no ano 51 em Jerusalém. Ora essa, me ajudem, por favor, não queremos complicar a história explicando a diferença de calendário não, tá bom? Então a gente sabe que há um erro no calendário, salvo engano, gregoriano, uma diferença de 4 anos. Mas vamos, para a gente não ter que ficar explicando isso, vamos pensar que Jesus tenha morrido no ano 33. Vamos pensar que Jesus tenha morrido no ano 33, já que ele morreu com 33 anos. E se essa primeira reforma aconteceu no ano 51, quem é bom em matemática, me ajude aí. Quantos anos se passaram? 18 anos. Olha só, irmãos. A reforma liderada por Martinho Lutero passou mais de 1500 anos. Só que apenas 18 anos depois da morte de Cristo, uma reforma muito grave, muito séria, teve que acontecer. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Atos, no capítulo 15. Alguns indivíduos que foram da Judéia para Antioquia ensinavam aos irmãos. Presta atenção, irmãos. Olha que besteira, olha que heresia, irmãos. Olha que heresia. Então, alguns indivíduos que foram da Judéia para Antioquia ensinavam aos irmãos lá de Antioquia: olha, se vocês não forem circuncidados segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Aonde é que eles ouviram uma besteira desta? Falando daquilo que eles não entendiam. Ignorantes, se eram convertidos ou não. O texto fala que eram judeus, alguns deles fariseus, que se aproximaram da igreja, convertidos ou não, mas em tese tinham se tornado cristãos. Aí, dizendo que para ser salvo tinha que praticar os costumes judaicos dos dias de Moisés. É assim que a gente aprende na Bíblia: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. O que aqueles supostos cristãos, a pretexto de estarem evangelizando, discipulando, foram lá para ensinar heresia, sem nenhuma base na teologia apostólica. Tendo surgido um conflito e grande discussão de Paulo e Barnabé com eles. Irmãos, Paulo
não deixou barato, não. Paulo, hoje o pastor não pode nem fazer uma exortação que o povo faz biquinho. Hoje o pastor não pode pegar a Bíblia e fazer exposição, que se a igreja não gostar, se o pastor jogar pesado, se o pastor pregar sobre pecado, não dá certo, não. Olha, a confusão está registrada em Gálatas capítulo 2, versículo 11 e 12. A confusão. Quando, porém, Cefas, quem era Cefas? Quem era Cefas? Apóstolo Pedro. Apóstolo Pedro. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face. É Paulo falando. Quando o apóstolo Pedro esteve aqui em Antioquia, vocês pensam, só porque era um apóstolo famoso, um apóstolo conhecido, eu ia deixar ele falar besteira? É isso que Paulo está dizendo. Vamos continuar aqui em Gálatas, verso 11. Porque havia se tornado repreensível. Ou seja, está certo, está errado. Pedro tinha se chegado a Cristo muito antes de Paulo. Aí, não é porque ele tinha chegado primeiro que Paulo ia aceitar heresia dentro da igreja. Eu imagino os dois brigando. Você é apóstolo, eu respeito a sua autoridade como apóstolo, mas o que você está pregando é heresia. O que você está pregando não foi ensinado por Jesus em hipótese nenhuma. Sabe o que aconteceu? Líderes da igreja de Jerusalém mandou representantes para Antioquia. Antes dos representantes chegarem, Paulo estava lá alegre, festejando com os gentios que tinham se convertido a Cristo. Quando Pedro viu os representantes de Jerusalém, da igreja de Jerusalém, aí ele foi saindo de fininho. Por quê? Porque ele se acovardou, ele não quis se comprometer com a verdade, doa quem doer. Versículo 12. De fato, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, esse Tiago é o Tiago, irmão de Jesus. Inclusive, irmãos, algo que a gente tira por inferência de Atos e desse texto de Gálatas, que Tiago, irmão de Jesus, tinha mais autoridade do que Pedro na igreja. Quem presidiu o concílio de Jerusalém foi Tiago, irmão de Jesus. Alguns da parte de Tiago, quando chegaram, ele quem? Pedro, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, começou a afastar-se e, por fim, separou-se deles, temendo os da circuncisão. Que coisa feia, irmãos! Que coisa feia! Ele já era apóstolo, já tinha passado por aquela vergonha de ter negado Jesus 3 vezes, e Jesus foi lá e repreendeu. Agora se acovardou mais uma vez, e quando chegaram os da circuncisão, que negócio é esse? Quem não sabe o que é circuncisão,
é a operação de fimose. Então, aquela operação que conhecemos como operação de fimose, que normalmente quando o bebezinho, se for necessário, se o prepúcio estiver muito grande, então é feita a cirurgia. Então, ao 8º dia de nascido, todo menino judeu tinha que ser circuncidado. Aí havia uma confusão na cabeça dos crentes, dos que se converteram a Jesus, principalmente porque se levantaram alguns que eram líderes religiosos dentro da Igreja de Cristo. E eles então começaram a ensinar essa heresia, ou seja, para ser um cristão tem que cumprir os rituais do Antigo Testamento. Isso é uma aberração, meus irmãos. Antigo Testamento, eu gosto desta comparação. Antigo Testamento eu comparo. Quem é novinho aqui não vai saber o que é o filme para bater foto. Quando tinha o filme que tinha que ir lá para revelar a foto. Quem lembra? Os novinhos aqui eu acho que já viram no museu, né? Então, eu gosto de ensinar desse jeito. O Antigo Testamento é aquele negativo. E o Novo Testamento é a foto revelada. Mostra aí para mim o que a gente tinha que fazer para escolher a foto para ela ser revelada. Como é que fazia? A gente pegava o negativo, ou no sol, ou na luz, era sim ou não? Quem aqui acha melhor ver a foto no negativo, assim? Levanta a mão. Quem aqui prefere ver a foto já revelada? Entenderam tudo, entenderam tudo. O Antigo Testamento, irmãos, havia o registro de uma simbologia, de uma tipologia que apontava para Jesus Cristo. E então, quando Jesus Cristo chegou à terra para cumprir o seu ministério, então as pessoas que começaram a serem instruídas pelos apóstolos, depois, especialmente desta reforma, entenderam o Antigo Testamento. É como se fosse o negativo e o Novo Testamento a foto revelada. Por exemplo, lá no tabernáculo, a bacia de bronze que tinha do lado de fora, onde os sumos sacerdotes, todo sujo de sangue, fazendo o sacrifício, escalado para trocar os pães da mesa da proposição, ou escalados para trocar o incenso do altar de incenso, tinha que lavar as mãos, representava a santificação. O altar de incenso representava a oração do povo que se achegava a Deus. O menorá, que era o candelabro, apontava para Jesus, que a si mesmo se revelou como a luz do mundo. E
E quando entra no Santo dos Santos, a Arca da Aliança, que coisa mais linda, irmãos. Eu consigo fechar os olhos, como se eu estivesse com com o negativo na mão, e imaginar a tampa da arca. Era a cruz de Cristo. Alguém pode me lembrar como era chamada a tampa da Arca da Aliança? Propiciatório. Uma vez por ano entrava o sumo sacerdote e derramava um sangue de animal. E daquela forma, dependendo do nível de comunhão e intimidade do sumo sacerdote, porque se a oferta não fosse aceita, ele morria lá mesmo e tinha uma corda amarrada, eles retiravam, puxado pela corda, e outro sumo sacerdote então entrava. Aí, porque Deus havia instituído o sacrifício de animais para que os pecados fossem perdoados. Mas as Escrituras mesmo falaram: sangue de animal não perdoa pecado. O profeta Miqueias logo declara: agradar-se-á o Senhor do sacrifício de 10.000 carneiros, de tantos barris de azeite. Deus está com nojo disso. Miqueias, salvo engano, capítulo 6 ou capítulo 5, declarando: e você sabe o que Deus requer de ti, senão que pratiques a justiça e ames a misericórdia, porque sangue de animal não perdoa pecados. Uma coisa importante precisa ser dita. Romanos capítulo 9. Os irmãos podem pensar assim: nossa, o pastor Marcos não gosta de Israel. Por que não gostaria de Israel? Agora, irmãos, segundo as Escrituras, Israel tem uma importância, ou teve uma importância extremamente relevante. Agora, outra lapada do apóstolo Paulo. Eu digo a verdade em Cristo, não minto, e a minha consciência confirma isso por meio do Espírito Santo. Eu sinto grande tristeza e tenho incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado. Ou seja, em outra versão, eu até gostaria que fosse mentira. Eu até, por amor a vocês, gostaria que fosse de outro jeito, de outra maneira. Mas não é. Não é do jeito que vocês estão pensando. Não é do jeito que a gente gostaria que fosse. Continuando no versículo 3. Versículo 4. São israelitas. A eles pertence a adoção, assim como a glória, as alianças, a promulgação da lei. O que Paulo está dizendo? Está dizendo qual a vantagem de ser judeu. Então, a vantagem de ser judeu, ela é histórica. Essa que é a vantagem de ser judeu. O Antigo Testamento, dos judeus, os profetas, dos judeus, os juízes dos judeus, aqui ele vem falando, as alianças, a promulgação da lei, o culto às promessas dos judeus, os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Não eram dos judeus porque Judá ainda não havia nascido, né? Mas era do povo que Deus estava formando, era de Israel, era de Israel. Aí então, o próprio Cristo é de Israel. Falando o quê? Da vantagem
histórica de Israel, porque ele senta afivelada deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para sempre. Amém. E não pensemos que a palavra de Deus falhou, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Está claro, irmãos, esse negócio de dizer que o povo de Israel é um povo melhor do que qualquer outro povo. Há uma heresia ensinada em algumas igrejas chamada dispensacionalismo, que diz assim, que quem não é judeu é salvo mediante Jesus Cristo, mas os judeus não precisam de Jesus Cristo, porque será restaurado o sistema sacrificial, e só porque tem o sangue de Abraão serão salvos. Em que Bíblia você encontrou essa heresia? Em que Bíblia você encontrou isso? Ou judeu ou não, depende de Cristo Jesus. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. O povo de Israel tem uma vantagem histórica. Historicamente, muita coisa importante veio tudo de Israel, veio tudo do judaísmo. Vantagem histórica. Porque as Escrituras afirmam, não é porque tem o sangue versículo 8, e não pensemos que a palavra de Deus falhou, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos. Sabe o que ele está dizendo aqui? Pode ter gente com o sangue de Abraão e vai para o quinto dos infernos. Pode ser judeu de nascimento, pode ser rabino. Se não nascer de novo, se não tiver ligado a Jesus Cristo, não há salvação. As Escrituras afirmam que na terra, entre os homens, não foi dado outro nome em que o homem seja salvo, a não ser o nome de Jesus Cristo. Aí então, o que Paulo está dizendo? Judeu de verdade é aquele que é judeu, que é descendente de Abraão, pela fé. Não são os descendentes de Abraão todos seus filhos. Pelo contrário, por meio de Isaque será chamada a sua descendência. E ele começa a falar sobre a promessa. Abraão teve vários filhos. Um com Agar, outro com Sara, e outros filhos com Quetura. O velhinho está lembrando um pouquinho, né? Me ajudem. Outros com Quetura, depois da morte de Sara. Só que o filho da promessa era Isaque. Aí, de Isaque, nasceram dois, Jacó e Esaú. E aí o texto, você continua lendo o capítulo 9, está lá claro. Eu decidi escolher Jacó e não Esaú. Eu terei misericórdia de quem eu quiser. Assim diz a palavra do Senhor. A igreja de Cristo não é invenção humana, não. Mas eu penso dessa maneira. Azar o seu, que você pensa dessa maneira, porque no mesmo capítulo 9, eu vou, já que eu falei azar o seu, deixa eu procurar base bíblica para ninguém
falar mal do pastor. Estava no 10. Versículo 19. Mas você vai me dizer, porque Deus se queixa, pois quem pode resistir à sua vontade? E ainda mais acima, está escrito, quem foi o seu conselheiro? Ou seja, quem diz que é crente, quem diz que é cristão, mas não aceita a Bíblia como única palavra de regra e de fé. E diz assim, não, mas para mim funciona desse jeito. Como está na Bíblia, eu não acredito não. Isso não é cristianismo. A quem Deus pediu conselho. Deus não pediu a minha opinião. Marcos, o que você acha de eu fazer desta ou daquela maneira? Eu talvez tenha pedido a opinião do Conselho do Prado antes de eu chegar. Deus veio aqui perguntar, o que vocês acham? Como é que eu devo fazer? Então, a gente pode gostar ou não da decisão de Deus, mas Deus não pediu a minha opinião e Deus não pediu a sua opinião. Ele fez aquilo que soberanamente decidiu fazer, sem estar se lixando com o que eu penso ou com o que eu deixo de pensar, com o que eu concordo ou deixo de concordar. Ele fez aquilo que ele decidiu soberanamente fazer. Aí, posso me empolgar não, senão vai virar vigília. Aí, o que aconteceu? Se porventura não acontecesse aquela reforma na Igreja de Cristo no ano 51 do primeiro século, convocados lideranças de várias partes do mundo cristão, o cristianismo teria sido reduzido a uma seita judaica. Eu fui numa igreja messiânica. Que coisa esquisita. Diz que a igreja é cristã. Aí tem a hora da menorá passar. Aí quando a menorá ia passando, aí todo mundo então ia tocando na menorá, porque é sagrado. Aqui está escrito, Bíblia Sagrada. Agora, irmãos, vão me desculpar, de sagrada, mas pegando poeira na estante da sua casa, não tem nada. Vocês estão lembrados? Passei esse filme aqui, quero repeti-lo. Quem contou foi irmão André, de Portas Abertas. Uma mãe estava fazendo a faxina. A filha pegou a Bíblia e mostrou para a mãe e disse assim, mamãe, esse é o livro de Deus? Aí a mãe falou, sim, minha filha, esse é o livro de Deus. Aí a menininha falou, por que a gente não devolve para ele, já que a gente não usa? Por que a gente não devolve para ele, já que ele não usa? E aí, irmãos, o Pedro, que já tinha tido uma visão anterior, outro dia a gente prega sobre isso, ao invés de ajudar Paulo e Barnabé, que tinham chegado da viagem missionária, centenas ou algumas milhares de pessoas haviam se convertido,
não ajudou, não. Aí a briga foi feia. Leia lá em Gálatas 2, versículos 11 e 12. Paulo teve que sacudir Pedro. Acorda, Pedro. Vira um homem de verdade. Aproveita a sua autoridade e fale para a igreja o que precisa ser falado. Não precisa se tornar judeu para se tornar cristão, não. Isso é heresia. Tem que ter um novo relacionamento com Jesus Cristo. Acho que se Pedro conhecesse, se Paulo conhecesse a história do galo que cantou, eu estava imaginando se eu fosse Pedro, ou se eu fosse Paulo, eu diria: você está esperando o galo cantar de novo? Está negando de novo? Vai esperar? O galo vai cantar. Então, irmãos, graças a Deus, aquela confusão acabou e toda a igreja entendeu que era heresia, que judaísmo é uma coisa, cristianismo é outra. A única decisão do concílio, direcionada para os gentios, é que tinham que se abster de comida sacrificada aos ídolos, se abster de relações sexuais ilícitas e de cultos pagãos. Fora isso, não tem que ficar praticando nenhum ritual judaico para ser cristão, porque o verdadeiro israelita é aquele que tem o coração circuncidado, não é o prepúcio, não. É aquele que é judeu na carne, ou seja, aquele que conheceu a promessa e creu que de Abraão viria aquele que seria bênção para todas as famílias da terra. Não acho errado elogiar Lutero. Não acho errado. Tem um reformador que era bravo também. O nome dele era Farel. Aí, Farel era líder do movimento de reforma em Genebra. O João Calvino, ele estava dando uma passadinha, ia ficar lá hospedado um dia, dois, porque a nobreza da Áustria tinha decidido recebê-lo para ele escrever as Institutas de João Calvino. Aí então souberam que João Calvino tinha chegado lá em Genebra, reuniu a liderança dos reformados em Genebra para falar com Paulo, para falar com João Calvino. Aí João Calvino falou: não, eu não vou ficar aqui em Genebra, não posso ficar aqui, não. Eu vou para a casa da Áustria descansar. Eu preciso descansar para escrever a teologia da reforma. Aí Farel apontou o dedo assim na cara de João Calvino e disse: que Deus amaldiçoe o seu descanso. Tem até um quadro pintado de Farel com o dedo na cara. Que Deus amaldiçoe o teu descanso. João Calvino mudou de ideia e se tornou um grande líder que sistematizou a teologia da reforma protestante. Encerrar não porque eu queira, mas porque a gente precisa. A história de John Hus, eu não sei falar esses nomes, não. A história de John Knox, fundador da Igreja Presbiteriana na Escócia. A história de John Bunyan.
a história, irmãos, pré-reformadores, reformadores, depois deu origem aos menonitas, os moravianos. Olha que frase linda! Como é que eu não vou gostar da reforma e os resultados? Os dois missionários que se venderam como escravos para pagar a passagem deles para ir numa ilha ao sul da Índia para poder pregar para 3.000 africanos que eles souberam que estavam escravizados. Aí a família falando, mas vocês vão deixar a família, a igreja aqui? Eles sabiam que nunca mais iriam voltar. Eles se venderam como escravos. Aí então, o navio se afastando do porto, aí eles gritaram, que Deus, espera aí, que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sacrifício através de nossas vidas. Vou repetir, que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sacrifício através de nossas vidas. E no decurso da história da igreja, muitas reformas tiveram que acontecer. Esse dia da reforma do ano de 2021, desejei comemorar a reforma da igreja, falando da primeira reforma que existiu, que teve a facilidade, né, de terem os apóstolos vivos para eles consultarem. Os apóstolos não estão mais vivos, mas o que eles escreveram permanece vivo para determinar a conduta da igreja, para determinar o nosso comportamento, para instruir como a igreja deve viver, para condenar aquilo que precisa ser condenado, quando as Escrituras afirmam que o nosso pecado nos distancia de Deus. Com a autoridade, irmãos, que o apóstolo Paulo teve, até mesmo para repreender o apóstolo Pedro, por não tolerar heresia, com disse-me-disse, com fofoquinha, com intrigazinha, para ver então quem é que manda mais na igreja. O dia que tiver alguém aqui que, a fim de mandar na igreja, aqui tem grade, lá não tem não, eu saio por aquela porta, ou por aqui vou para outra. Só pastoreio igreja se tiver como dono o Senhor Jesus Cristo. Eu só pastoreio igreja de pessoas que podem ser pecadoras, podem ser pessoas que tentam acertar, mas muitas vezes não conseguem, mas têm o coração desejoso de acertar o alvo. E aí, junto com o seu pastor, assim que eu digo nas reuniões de pastores, o pior que existe na igreja do Prado é o pastor. Eu sempre digo, a igreja é uma bênção, o pior que tem lá é o pastor. Então, irmãos, eu estou aqui junto com os irmãos. Eu sou provavelmente um dos pastores mais insignificantes da região. Eu resolvi no coração que eu não iria atrás de fama em lugar nenhum. Eu evangelizo engraxando o sapato, mas para brilhar na igreja tem que ser Jesus Cristo. Para quem foi meu aluno,
eu escrevo todos os dias. Tome cuidado, porque você corre o risco de querer brilhar. E na igreja de Cristo só quem pode brilhar é a resplandecente estrela da manhã. E então, o que deve determinar a nossa vida, quem sabe, pensando bem, você chega a uma conclusão. O pastor está certo. Tem coisas na igreja do Prado, que tal qual aconteceu dia 31 de outubro de 1517, com Martinho Lutero, está precisando acontecer na igreja do Prado. E a igreja precisa então estar disposta a ser uma igreja mudada, moldada pelo Espírito de Deus, ao ponto de reconhecer, agindo desse jeito eu estou errado. A Bíblia não instrui desta maneira, é daquela maneira. E então, irmãos, até o ponto de chegarmos a ser igreja segundo o coração de Deus. Amo vocês. A palavra dita com autoridade espiritual, com arrogância não. Miserável homem que sou, minha maior ambição é que Deus olhe para mim e dê um sorriso. Aquele ali é meu filho, aquele ali é fiel. Essa é a minha maior ambição. Senhores presbíteros, ter título, não só vocês dois, os outros dois que estão lá atrás também. Senhores presbíteros, a função de vocês não eleva grau de santidade. É um processo na vida da gente. Às vezes a gente pode estar mais firme, mais consagrado. Às vezes a gente pode estar passando por um esgotamento espiritual. Qual é a bronca? A bronca é que a gente não pode contar isso para a igreja, porque a igreja vai dizer: oh, eu estou escandalizado. Esqueceu que Jesus disse assim: você está querendo tirar o cisco do olho do irmão, mas tem um argueiro, uma trave no seu olho. Então, em nome de Jesus, eu não estou pregando algo que tem que ser vivido por vocês, é algo que tem que ser vivido por nós. Vocês me ajudem, por favor. E eu estou aqui para ajudar os irmãos, para que o Senhor se agrade de nós. Deus nos abençoe, em nome de Jesus.